A descriminalização das drogas é um assunto que está permeando aí o Brasil. E, infelizmente, não é um assunto que está permeando onde deveria permear ou ser debatido, que é o Congresso Nacional, senhores. Esse assunto está no Supremo Tribunal Federal, com o intuito, mais uma vez, de legislar e de atropelar o Congresso Nacional. Sabemos que não é de grande maioria a bancada conservadora no Congresso Nacional, mas que algumas pautas como drogas, abortos, que são pautas extremamente caras para o povo brasileiro, não são nem pautadas no Congresso. E por essa razão, o Supremo Tribunal Federal está tentando aí legislar no Brasil, tentando trazer uma certa liberdade para usuários de drogas. Mas o mundo está indo ao contrário disso. Isso já aconteceu no Uruguai e agora está acontecendo no Oregon, nos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo lá, Adriles Jorge. Após resultados desastrosos, Oregon volta atrás e quer revisar descriminalização de drogas pesadas. Ué, permitiram, era legal, era só para ficar ali no uso recreativo, e agora, depois do desastre que está acontecendo, eles estão repensando essa questão da descriminalização. Adriles, o comentário é contigo, meu querido. Vamos lá. Um liberal, um ultraliberal essencial, um anarcocapitalista, poderia dizer e advogar, e como já advogaram, o Milton Friedman, um grande expoente da direita liberal, advogava que, e é de direita, hein, que as drogas não caberia ao Estado dizer ao cidadão livre o que ele pode colocar, que tipo de substância ele pode ingerir e colocar dentro do seu próprio corpo, em nome da liberdade individual. Eu já tive um esboço parecido com essa opinião e mudei radicalmente pelo seguinte: as drogas não são como banana, não são como mandioca ou arroz, feijão que você come inadvertidamente. No Brasil, metade da população é semi-analfabeta, não tem nem água encanada, não tem nem acesso à educação. Então, se você coloca no mercado como se fosse banana e chocolate, drogas como cocaína, haxixe, heroína, crack, como se fossem produtos comuns, banais, você não vende e você não promove a consciência da população do mal absoluto que essas substâncias fazem, da morte que essas substâncias causam, da morte em vida, morte social, morte individual, morte cerebral, morte de consciência que essas substâncias causam em nome do prazer que elas provocam. Então tem que proibir droga, por essa simples razão. Se você não tem a possibilidade de uma conscientização plena do que você está consumindo, do que você está ingerindo, você tem que proibir. E é claro que o Estado não tem a possibilidade de estabelecer uma propaganda ampla e restrita, negativa, sobre o consumo de drogas, sobre as drogas, quer seja da maconha, da cocaína, do haxixe, da heroína, do crack. O Estado vai fazer só isso, fazer conscientização antidroga? Então tem que proibir. Infelizmente, tem que proibir. Você não pode, felizmente, que é uma substância tóxica. E todos os países, e veja bem, a gente está falando de países altamente avançados, como os Estados Unidos, como o Canadá, não é só o Uruguai, entendeu? No Canadá, em localidades também na Califórnia, nos Estados Unidos, é uma situação degradante, que as pessoas consomem droga a céu aberto, em quantidades avassaladoras, em estado completamente lastimável. Então, não funciona. Quando algum ministro do STF fala a guerra contra as drogas é perdida, é porque é uma guerra leniente em relação ao traficante e ao usuário. Se você pune devidamente o traficante de drogas, você tem que, infelizmente, punir também o usuário. Cara, o usuário sabe o que está fazendo. O usuário que é viciado em heroína, por exemplo, ele tem que comprar agulha, ele tem que comprar seringa, ele tem que se picar. Ele quer ser um viciado em heroína, por exemplo. Então, se você faz uma política dura, incisiva, contra o tráfico e o consumo de drogas, aí você vence. Se você joga traficante na cadeia, aí você vence a guerra. Agora, se você coloca traficante, meu querido, fora da cadeia, devolve patrimônio a ele. Se você proíbe sobrevoos de helicóptero nos morros, onde as milícias de droga dominam aquelas regiões. Se você devolve patrimônio, helicóptero, o André do Rap, dos maiores traficantes do país, é claro que a guerra das drogas você vai fracassar.
Entendeu? Fora que essa não é uma competência do judiciário, meu filho. Essa é uma competência do legislativo. Mais uma vez o STF atropelando os outros poderes, porque é o Estado ditatorial supremo do Brasil. É um Estado que se casou, o Estado judiciário, se casou com o Executivo, que ele elegeu, que tirou o Lula da cadeia para elegê-lo, para estabelecer essas políticas pseudo-progressistas que vão contra a percepção da realidade da maioria da população conservadora no Brasil, quer seja liberação de drogas, liberação de aborto, saidinha para prisioneiro, devolver liberdade para traficante. É isso. A gente vive numa república invertida, em que a vontade soberana do povo, da maioria do povo, não corresponde à vontade de meia dúzia de uma elite judiciária que quer impor exatamente a sua opinião goela abaixo da população. E a opinião dessa meia dúzia é uma droga. A minha visão talvez seja uma visão semelhante à do Holliday, não sei qual vai ser a sua análise nesse sentido, mas eu aqui na cidade do Rio de Janeiro costumo ver pessoas morrerem com um tiro na cabeça porque estão devendo para o traficante um frasco de droga. Então a minha visão a respeito da liberação de drogas é completamente contra em todos os âmbitos, em razão da realidade que eu vivi quando moleque, adolescente e jovem dentro de uma favela, onde eu via amigos meus que foram mortos, inclusive um irmão meu, irmão de sangue, que faria aniversário no dia 9 agora, fora assassinado pelo tráfico de drogas em razão da própria droga, da própria confusão que eles fazem entre eles. Uma mãe sabe a dor da perda de um filho. Um pai sabe a dor da perda de um filho. Uma esposa sabe a dor da perda de um marido e vice-versa, justamente pelas drogas. Talvez os Estados Unidos seja um país, ali, o farol da liberdade, uma sociedade até muito mais evoluída do que a nossa do ponto de vista de liberdade, de inteligência, de tomar as decisões. Talvez no Brasil não fosse semelhante o que aconteceu lá. E veja, mesmo com todos os avanços, o Estado do Oregon quer reverter essa questão da descriminalização. Imagine se acontecesse aqui. Então, deixa o comentário para finalizar essa pauta com o vereador Fernando Holliday. Pois é, Sete, esse seu comentário vai se conectar diretamente com o que eu ia trazer aqui, que é um estudo da Unifesp, veja, uma universidade federal, né, onde você tem uma militância grande em favor da descriminalização das drogas. Eles fizeram esse estudo, se não me engano, já há pouco tempo ainda, onde eles apontam que quando você tem um usuário em uma comunidade, este usuário afeta negativamente pelo menos outras 4 pessoas no seu entorno. É o pai, é a mãe, é o irmão, a namorada, para dar um exemplo aqui. Porque esse sujeito, ele vai acabar, evidentemente, se endividando em algum momento, ou vai acabar se viciando, ou se viciando e se endividando, que é bem comum, aliás, vai começar a ser ameaçado, vai começar a roubar outras pessoas, pode acabar sendo preso não pelo uso da droga, mas para roubar, para que tenha o dinheiro da droga, ou tenha que ser tratado, e tudo isso acaba afetando a sua família, ou ainda acaba sendo morto, como infelizmente aconteceu com o seu irmão, e evidentemente que essa morte afeta toda a família e afeta também a comunidade, que passa a viver com mais medo, que passa a ter medo de que os seus filhos ou os seus netos sejam também as próximas vítimas desse consumo, ou seja, a ideia de que o consumo da droga ele é estritamente individual é absolutamente equivocado. Isso para citar um exemplo desse estudo da Unifesp que trata do Brasil. Mas a gente poderia ir para outros países, por exemplo. A própria Holanda não se viu livre do tráfico de drogas e da febre do uso, mesmo após a sua legalização, que aconteceu muito tempo atrás. Portugal descriminalizou o uso das drogas, se eu não me engano, em 2001, e ainda vê o aumento do tráfico de drogas e o aumento do consumo dessas drogas. Aqui mais perto, também no Uruguai, a gente teve mais recentemente a legalização da maconha. E o tráfico vem aumentando nos últimos anos e o número de usuários também vem aumentando. Ou seja, há alguns países que podem até apresentar alguns números positivos, né? Como, por exemplo, a diminuição da internação de usuários, etc. Mas fato é que não há uma regra única para todos os países. Há muitos países que se veem
com resultados negativos. No caso dos Estados Unidos, alguns estados que se veem com resultados negativos, como é o caso do Oregon. Ou seja, as drogas destroem famílias. E essa destruição ela é muito mais intensa quando nós estamos falando de países subdesenvolvidos como o Brasil, quando você tem muito mais pessoas, como bem lembrou o Adrilles, sem uma educação de qualidade, ou melhor, sem completar até o ciclo da educação, o ciclo básico da educação, e pessoas que são pobres, né? Não tem saneamento básico, não tem acesso à comida, não tem acesso à informação. O prejuízo da droga nessas famílias ele é muito mais intenso, e por isso que a descriminalização seria um tiro no pé, como está acontecendo agora a discussão no STF. Felizmente, me parece que nem todos os ministros do STF, mesmo aqueles de linha mais progressista, hão de concordar, mas nós estamos muito perto da descriminalização e acho que isso vai trazer consequências muito negativas aí para o Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrilles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.